No nosso trabalho, a gente vai falar sobre a inversão térmica e a camada de ozônio. E eu vou começar introduzindo um pouquinho falando da Revolução Industrial, que foi uma das pioneiras de tudo que a gente vai falar nesse trabalho. A Revolução Industrial, ela levou à urbanização, que por sua vez também provocou problemas relacionados com a geração de resíduos sólidos, por exemplo, lixo, e também provocou na impermeabilização dos solos e no aparecimento de ilhas de calor. Nisso tudo, há consequências positivas na área de sustentabilidade, com a adoção de medidas amenizadoras de impactos ambientais, como, por exemplo, a reciclagem, o reuso da água, etc. Porque tudo que acontecia na Revolução Industrial ela afetava o meio ambiente. Então, isso meio que deu uma equilibrada, um pouco pelo menos, para o ambiente não ser tão afetado assim. A sustentabilidade ela também modificou atitudes em que a deterioração do meio ambiente ela era uma consequência inevitável na época do processo industrial. Então, serviu para amenizar um pouco essa situação toda. A chuva ácida é a precipitação de ácido nítrico, ácido nitroso e ácido sulfúrico, que são resultados de reações químicas que ocorrem na atmosfera. A liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis é um dos responsáveis pela chuva ácida. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes que não possuem poluição. A chuva ácida torna-se um problema ambiental grave quando o índice do pH está abaixo de 4,5. As consequências são a destruição da cobertura vegetal, a acidificação dos solos e da água, e um dos mais afetados são os países industrializados. As ilhas de calor, elas são fenômenos climáticos que predominam em cidades com alto grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média fica mais elevada nas regiões rurais mais próximas. Um grande exemplo de ilha de calor é a nossa São Paulo, pois ela acumula muito calor por causa da grande concentração de asfalto, que tem como exemplo as ruas e as avenidas, e grande concentração de concreto também, que tem os prédios e as casas e outras construções. E por isso a umidade relativa do ar fica mais baixa, principalmente nessas áreas. Há alguns fatores para explicar o porquê que ocorrem essas ilhas de calor, como por exemplo a falta de áreas revestidas de vegetação, a impermeabilização dos solos pelos calçamentos e desvio da água por bueiros, e isso provoca o processo de evaporização, e também tem o alto índice da poluição atmosférica e a utilização de energia pelos veículos de combustão interna. Existem maneiras de evitar o aparecimento dessas ilhas de calor na nossa cidade, como por exemplo o plantio de árvores, a preservação dos parques de área verde, e também porque São Paulo ele quase não tem muitas árvores e plantas, então por isso que é mais fácil das ilhas de calor aparecerem aqui. E também tem a diminuição da emissão de gases poluentes provocados por veículos e os controles poluentes emitidos pela indústria. Para nós falarmos do processo de inversão do clima, primeiro nós precisamos saber um pouco sobre o processo normal do clima, que acontece como o seguinte: o ar que fica mais próximo da superfície do solo, ele fica constantemente em movimentos verticais de convecção. E a radiação solar, ela acaba esquentando não só a superfície do solo, como também o ar que está próximo dele. Então esse ar, ele acaba ficando menos denso que o ar frio que fica nas camadas mais acima da atmosfera. Então o que acontece? O ar frio ele desce e o ar quente sobe. Isso é um ciclo repetitivo, ou seja, esse mecanismo do ar frio descendo e do quente subindo faz com que a poluição local se disperse. Inversão térmica. Inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre em qualquer lugar do mundo. Quando isso ocorre, a massa de ar quente fica por cima da massa de ar frio. A massa de ar quente passa a agir como um bloqueio para os movimentos verticais de convecção da massa de ar frio. Esse fenômeno se intensifica durante o inverno, pois nessa época do ano, em virtude da perda de calor, a dispersão dos gases poluentes fica mais difícil. A cidade fica envolvida em uma neblina, que consequentemente está cheia de substâncias tóxicas. Isso causa muitas doenças e a má respiração de muitos. Por isso que quando ocorre a inversão térmica,
é comum ter tosse, ter irritação na garganta, dor nos olhos. Então, em virtude da inversão térmica, acontece isso com o seu corpo. Entre as principais soluções para a inversão térmica está a adoção de políticas públicas para diminuir a poluição nos grandes centros urbanos. Esses, no caso, são repletos de carros e indústrias que aumentam a poluição nestes locais. Além do mais, há o incentivo à substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis para diminuir também a poluição. É importante investir em políticas públicas que incentivem a substituição do transporte particular, como carros e motos, por transporte coletivo, porque se uma grande quantidade de pessoas usam o mesmo transporte, então automaticamente a poluição é bem menor. Além disso, é importante investir em fiscalização nos locais onde ocorrem queimadas irregulares, para que essas deixem de acontecer e automaticamente a poluição diminua. O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. Sua importância está no fato de que ele é o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, que é nociva aos seres vivos, e ao nível do Sol ele perde sua função de protetor e se torna um poluente, que aquece a superfície. O principal culpado pelo buraco na camada de ozônio foram os gases clorofluorcarbonetos. Eles foram tão nocivos assim porque eles fazem uma reação orgânica com o ozônio, transformando esse ozônio em oxigênio. Então, como esses gases eles anteriormente eram muito usados em refrigerantes, ares condicionados, aerosóis, tanto desodorantes quanto inseticidas, acabou tendo uma acumulação desse gás na atmosfera e destruindo a camada de ozônio. A região mais afetada pelo buraco da camada de ozônio é a Antártida, pois por volta do mês de setembro, nessa região, a maioria da concentração do gás ozônio é sugada da atmosfera, deixando uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados à mercê dos raios ultravioletas. Uma das consequências no buraco da camada de ozônio é o desequilíbrio térmico, ou seja, o efeito estufa. Esse faz com que as geleiras derretam e aumente o nível de água nos oceanos. As soluções encontradas para a diminuição do buraco da camada de ozônio foi, principalmente, a proibição dos gases CFCs, que são extremamente nocivos. Além do mais, a diminuição do uso de substâncias que possam destruir mais ainda essa camada de ozônio. Mas, importante também, é a fiscalização e a conscientização. A conscientização, apesar de ser um termo extremamente vago, é importante que cada um tenha essa consciência de que quanto mais utilizar esses gases, maior será o impacto ambiental. E, fazendo essas coisas, a normalização desse buraco da camada de ozônio está prevista para 2050.